essa história começa muito antes da criação dos universos. Naquela época, somente 3 reinos existiam: o reino celestial, o reino dos anjos e o reino dos dragões. Naquela época, o mapa da realidade funcionava da seguinte forma: primeiro a gente tinha o reino dos anjos, um reino com incontáveis seres com praticamente a mesma aparência e pertencendo à mesma raça, a raça dos anjos, na verdade. No meio dessa raça também existia alguns animais, como por exemplo os pássaros e os peixes. Nesse reino, eles acreditavam que eles eram únicos, eles eram seres únicos, que mesmo tendo outros mundos por aí, os outros mundos estavam vazios e que eles eram a única raça da realidade. Mas entre eles existiam algumas lendas que circulavam entre o povo. Uma delas era a lenda do reino celestial e a outra era a lenda do reino dos dragões. A lenda do reino dos dragões era que lá possuía seres mitológicos com poderes praticamente ilimitados que poderiam realizar qualquer desejo, eles poderiam fazer praticamente tudo. Já a lenda do mundo celestial é que lá existia um único ser que foi o responsável de criar toda a realidade e que ele era o ser mais poderoso de todos, inclusive mais poderoso que o rei do reino dos anjos, cara. E isso deixou muita gente com o pé atrás, porque o rei do reino dos anjos era praticamente onipotente, tão poderoso que ele era, se comparado com o restante da raça. Então, só de pensar em alguém mais poderoso que ele, já era meio assim: caramba, mano, será que isso é possível? E a gente conhece muito bem quem é o rei dos anjos. É aquele que posteriormente iria ser chamado de Daishinkan, o pai de todos os anjos. Mas o que os anjos não sabiam é que as histórias não eram somente lendas e que de fato havia seres habitando nos outros mundos. Em uma dimensão diferente, existia um reino bem distante conhecido como Reino dos Dragões. E diferente dos outros mundos, nesse reino não havia uma grande quantidade de seres. Existiam somente 2 seres, que era o Zeno, o rei daquele mundo, e o Prime, a primeira criatura. Bem, o Zeno, ele vivia em um castelo acima de uma criatura colossal. Essa água-viva foi a primeira criatura que existiu, que deu vida a todos os outros reinos. Ou seja, a água-viva é literalmente a fonte de vida do universo. E é por isso que o Zeno, os anjos, os dragões, o Daishinkan, todo mundo são imortais, porque a água-viva é a fonte de vida. Até mesmo na vida real, os cientistas acreditam que a água-viva é um animal bem próximo da imortalidade. E em um certo dia, o Daishinkan, ele decidiu ir até o mundo celestial para verificar se é somente uma lenda ou se realmente existe alguém morando lá. E quando ele chega lá, ele acaba vendo que não era só uma lenda, e que de fato tinha gente morando lá, e que realmente era o ser mais poderoso de todos. E aí o Daishinkan começa a respeitar o Zeno, mas ele percebe que o Zeno era bem solitário, ele nunca tinha visto outra pessoa, bem diferente dele, que estava acostumado em ver várias pessoas da sua raça. O Zeno acha que era normal ver outra pessoa, já o Zeno ele só tinha acostumado com a sua própria presença, ele nem sabia que existia outras pessoas. Aí o Daishinkan decide deixar o Zeno mais animado, porque ele estava muito solitário, muito no tédio. Então o Daishinkan senta com o Zeno e começa a contar algumas histórias sobre o seu planeta, sobre a sua raça e de tudo o que aconteceu na sua história lá do planeta do Reino dos Anjos. E o Zeno começa a ficar animado a cada segundo que passava. Ele achava tão incrível todas aquelas histórias que ele chegou a pedir pro Daishinkan para que o mundo dele, o Reino Celestial, fosse igual ao Reino dos Anjos. Mas o Daishinkan ficou até meio sem graça, porque ele não podia realizar esse desejo do Zeno. Mas ele percebeu que se o Reino dos Celestiais era real, o Reino dos Dragões também era real. Então ele fala pro Zeno esperar um pouquinho, que ele ia até um lugar e quando ele voltasse, ele iria trazer o que o Zeno estava pedindo. Então Daishinkan saiu e foi até o mundo dos dragões. Chegando lá, ele vê que realmente não existia lenda nenhuma, era tudo verdade. Existia muitos dragões mitológicos voando por todo quanto é canto. Ele então procura o rei daquele mundo. Ele então chega a um rei chamado Zarama, que era o rei dos dragões. O seu poder era praticamente ilimitado. E antes mesmo que o Daishinkan pudesse falar qualquer coisa, o Zarama diz que irá realizar o desejo dele com algumas condições. Que ele não conte a ninguém que o reino dos dragões é real, pois eles queriam permanecer isolados, e que ele permaneça junto com o rei do mundo celestial, pois o Zeno, apesar de ser muito poderoso, ele não tinha capacidade para administrar o que ele estava prestes a receber. Então Daishinkan concorda e fecha o acordo com o Zarama. Ele vai ficar com o Zeno e vai protegê-lo também. E automaticamente, após aceitar o acordo, o Daishinkan ganha 19 esferas mágicas. Então o Zarama explica tudo que o Daishinkan precisa saber para manter o equilíbrio nesses mundos que ele acabou de ganhar. Então Daishinkan volta ao reino celestial e coloca cada uma das esferas em cima de pilares. Então ele diz para o Zeno que dentro de cada esfera daquela existia um mundo diferente. O Zeno na hora fica todo animado e quer ver o mais rápido possível. Mas Daishinkan diz que antes da vida aparecer, ele precisava entrar em cada um desses mundos e plantar algo chamado de semente da vida, pois dentro de cada universo existia 2 planetas, o planeta Kai e o planeta Hakai.
Hakai. Então Daishinkan plantou a semente da vida nos 2 planetas de cada universo e posteriormente nasceu uma árvore chamada de Árvore Kaiju. No planeta Kai, os deuses queriam criar a vida e os planetas. Já no planeta Hakai, iria nascer os deuses que queriam destruir a vida e os planetas. E assim, mantendo um equilíbrio perfeito. Não existia absolutamente nenhuma vida no universo, cara. Mas, em alguns lugares do vazio, existia energias que ficavam mais fortes a cada segundo. Essas energias eram as forças primordiais. Até o momento, essas forças não tinham corpo físico e nem mesmo consciência. Era uma força intensamente feita de energia cósmica. Essa energia não podia ser sentida nem mesmo pelos deuses, só pra você ter uma ideia. Elas eram completamente desconhecidas por todo mundo, ninguém sabia da existência delas. Os deuses da vida, os Kaioshins, foram os primeiros a nascer. E ao nascerem, Daishinkan os informou sobre as suas funções e de como iria funcionar a partir dali. E eles começam a criar planetas e vida por todo o universo. Mas quanto mais planetas existiam e quanto mais mortais aparecia, mais e mais essas forças primordiais ficavam mais fortes. Elas tinham o poder de absorver tudo aquilo que estava presente no universo. Mas teve uma hora que tudo mudou, porque os mortais começaram a agir como monstros, como bestas, como animais de verdade, assim, e toda aquela maldade que estava presente nos humanos gerava uma grande quantidade de energia negativa, e até mesmo essa energia negativa estava sendo absorvida pelas forças primordiais. E com isso, naquele momento, após absorver toda a energia negativa, toda a maldade dos seres humanos, as energias puras, as energias cósmicas começaram a ganhar vida, começaram a ganhar consciência. Elas se tornaram entidades cósmicas. Mas, para a felicidade de todo mundo do universo, essas entidades não estavam conscientes, elas estavam adormecidas. E muitos anos depois, nasce o primeiro deus da destruição. Mas diferente dos Kaioshins, esse deus da destruição não era um ser pacífico, era uma besta incontrolável. Ele era sem dúvidas o ser mais poderoso, sem contar a Trindade Suprema. E ao nascer, essa besta primordial da árvore Kaiju foi até o planeta Kai do seu universo e destruiu completamente a árvore junto com o Kaioshin. E após destruir o Kaioshin, a besta percebeu que existia outros 18 universos além daquele que ele estava. Ele então rapidamente visitou cada um dos mundos e ainda destruiu todas as árvores divinas e matou todos os Kaioshins. Ele literalmente fez os mundos voltarem em estaca zero. Tudo se tornou absolutamente nada. Daishinkan, ao perceber o que estava acontecendo, enviou um dos seus anjos mais fortes para combater essa besta. E após ver a luta dessa besta contra o anjo, o Daishinkan ficou surpreso, porque o poder da besta era muito maior do que ele imaginava. Quando o anjo foi derrotado, a besta conseguiu descobrir a localização do reino celestial, pois o poder dos anjos vem diretamente da água viva que se encontra no reino celestial. Então é o seguinte, quando o anjo começa a usar o seu verdadeiro poder, abre uma fenda dimensional que liga o mundo celestial aos universos. Ou seja, foi a partir dessa fenda que a besta primordial conseguiu chegar até o Daishinkan e ao Zeno. E o Daishinkan prometeu pro Zarama que iria proteger o Zeno, custe o que custar, não é verdade? Então, de repente, o Daishinkan aparece e se teletransporta com a besta para o universo em que ela nasceu. Nesse universo, o Daishinkan usou uma das suas habilidades mais poderosas. Uma habilidade tão poderosa que reduziu o corpo dessa besta, juntamente com todo o universo em que ele tinha nascido, a literalmente nada. O vazio. O mundo do vazio. Mas a besta primordial era puramente feita de energia da destruição, uma energia do mundo Hakai. Daishinkan então selou essa energia em uma dimensão completamente diferente. E a partir dali, Daishinkan pensou que tudo estava perdido, pois todos os deuses e todos os planetas foram destruídos, incluindo até as árvores que foram plantadas. E infelizmente, a semente que o Zarama deu pra ele eram as últimas, não tinha mais, não tinha como ele plantar árvores de novo e fazer a vida nascer. E nessa hora, Zarama aparece diante de Daishinkan e diz que vai ajudar, pois tudo foi destruído por causa da semente da destruição que ele deu. Foi um erro do Zarama que fez tudo acabar como acabou. O Zarama então criou 7 esferas gigantescas e espalhou elas entre 2 universos. E a única forma de usar essas esferas é se você for um deus e conseguir viajar entre os universos, o que só seria possível para alguém que pertencesse aos 3 reinos, já que para viajar de um universo para outro precisa abrir uma fenda dimensional entre eles. Então foi um presente do Zarama para os deuses e não para os mortais. Os mortais não seriam capazes de usar essas esferas. Bem, esse presente, essas esferas, teriam o mesmo poder do Zarama, o poder de realizar todo e qualquer desejo. E o primeiro desejo foi de restaurar todos os 18 universos, fora aquele que o Daishinkan tinha destruído. E nessa hora tudo volta a ser como era antes. As árvores voltaram, os Kaioshins voltaram e todos os planetas que tinham sido criados voltaram também. E então o Daishinkan rapidamente vai a cada um dos 18 universos restantes e diz
destrói a árvore Kaiju do planeta da destruição. Porque ele viu que quando um deus da destruição nasce dessa árvore, ele fica completamente enlouquecido pelo poder da destruição. Então ele decide que a partir dali os deuses da destruição não seriam mais divindades, e sim mortais fortes criados pelo próprio Kaioshin. E é por isso que os Kaioshins pertencem a uma única raça divina, e os Hakaishins são mortais e pertencem a várias raças diferentes. Eles não nascem sendo deuses, porque se fosse que nem os Kaioshins, eles seriam bestas incontroláveis. E essa história também explica o porquê dos anjos não poderem usar o seu poder máximo, porque isso pode abrir uma brecha entre o mundo celestial e o mundo mortal, e algum vilão pode invadir o mundo celestial e acaba causando um caos por lá, não é verdade? Aliás, Kaiju, que é uma árvore oficial do mundo de Dragon Ball, que deu origem aos deuses da criação, existe na vida real também. O significado lá no Japão é literalmente a besta estranha. E após os mortais mais fortes serem selecionados, o Dashika ligou a vida desses mortais ao dos deuses Kaioshins, para que eles pudessem se tornar deuses da destruição e assim permanecerem vivos por um longo período de tempo. E agora também os Hakaishins não vão poder mais matar os Kaioshins, que nem a besta fez, acabou causando todo aquele prejuízo, porque se os Kaioshins morrer, os Hakaishins também morrem. Então, tecnicamente, os Hakaishins agora tem que proteger os Kaioshins, na verdade. E para treinar e ensinar esses mortais a se tornarem deuses, o Daishinkan enviou seus anjos mais experientes para treinar e controlar esses Hakaishins. Aí surgiu os anjos e os assistentes, na verdade. Milhões e milhões de anos depois, um mortal, um mago chamado Moro, de alguma forma descobre a existência dessas energias, dessas forças espalhadas pelo universo. E usando a sua magia, ele consegue fazer algo surreal. Ele consegue controlar uma pequena parte do poder dessas forças primordiais. Mas o Moro, ele não fazia ideia do que eram aquelas energias espalhadas pelo universo. Ele nem fazia ideia de onde vinha e do porquê existia. E após controlar uma pequena parte dessa habilidade, que ele nem mesmo sabia de onde vinha, ele colocou em sua cabeça que a partir daquele momento, ele iria absorver todo o universo. Ele queria se tornar o ser mais poderoso de todos. E após um tempinho, ele ficou muito conhecido entre a Patrulha Galáctica, entre os mortais, porque ele destruiu mais de 300 planetas. Ele ficou tão forte que ninguém da Patrulha Galáctica conseguia contra ele. Foi então que os deuses da criação, os Kaioshins, tiveram que entrar em ação para confrontar ele. E assim como o Moro, os Kaioshins também não faziam ideia de onde vinha todo aquele poder de um único mortal. Mas felizmente, antes que o Moro pudesse cumprir seu objetivo de absorver toda a energia do universo e tornar o ser mais poderoso, ele foi derrotado pelo Dai Kaioshin e a sua técnica suprema. E então ele foi preso pela Patrulha Galáctica e ficou lá por bastante tempo. Por algum motivo, o Moro nunca foi morto, mesmo tendo sido sentenciado à morte. O Moro, ele se tornou praticamente imortal após conseguir controlar e absorver uma pequena parte dessa força primordial que estava no universo e ninguém fazia ideia. Prova que o Moro estava usando algum poder externo que não o pertencia é que não tivemos nenhuma aparição de outro ser da raça do Moro durante toda a série de Dragon Ball. Cara, se a raça do Moro pudesse viver tantos anos assim, eles estariam vivos até os dias de hoje, mas não é o caso. A gente só sabe da existência do Moro. Ou seja, isso quer dizer que o Moro está vivo graças a um poder que não pertence, que foge da sua própria natureza. Porque nenhum mortal consegue viver por milhões e milhões de anos sem ser um deus, sem ser uma divindade, Kaioshins, anjos e tal. Então, os mortais, eles têm um limitador de vida, que eles podem viver até um certo período. Agora o Moro não, ele vive por milhões e milhões de anos e quase não muda nada na sua aparência. Então o Moro, ele está usando algum poder para o manter vivo. Por isso que ele não morre de velhice, porque não é normal um mortal viver tanto tempo assim. Ou seja, tem alguma coisa a mais aí. E o próprio Moro, ele sabia que ele só estava sobrevivendo por tanto tempo graças àquela energia que ele tinha meio que roubado de alguma força externa que ele não fazia ideia do que era. E 5 milhões de anos depois que o Moro foi preso, um outro mago também descobre a existência dessa força primordial. Mas bem diferente do Moro, ele não quis controlar aquela energia. Ele buscou libertar aquela energia, pois ele percebeu que aquela força, apesar de já ter sido uma energia pura, atualmente já não é mais e tem um corpo físico e uma consciência adormecida. O nome desse mago era BBD, e após anos e anos, o BBD consegue descobrir um feitiço para libertar a criatura que estava adormecida naquela energia. E assim surge Majin Buu, um ser extremamente poderoso que só queria saber do caos e de destruição. Cara, Majin Buu e BBD se tornou uma ameaça universalmente conhecida. Eles estavam destruindo tudo que via pela frente. Todo mundo estava com medo dessa dupla, pois o Majin Buu destruía incontáveis planetas e estrelas e sumia com constelações inteiras. E o BBD, enquanto viajava com o Majin Buu pelo universo, ele também estudava a criatura que ele acabou de libertar. Ele então descobre que o Majin Buu não era a única entidade que existia. Existiam outras criaturas primordiais por aí. Mas agora ele tinha um problema. Ele não era mais um desconhecido qualquer do universo. Todos o conheciam
conhecia, até mesmo os deuses. Então, ele não teria tempo suficiente para libertar as outras criaturas, pois agora ele tem muitas pedras em seu caminho. Ele sabia que para realizar seu objetivo de libertar todas as entidades, ele teria que matar cada um dos Kaioshins. Então, para cumprir o seu objetivo, o Bibidi vai até o planeta supremo para se livrar de todos os deuses. O Majin Buu era tão poderoso que sozinho ele foi capaz de matar quase todos os Kaioshins. Mas no final, quando chegou nos últimos deuses, o Majin Buu absorve o Dai Kaioshin, e isso faz com que ele mude completamente. O Bibidi perdeu todo o controle que ele tinha sobre aquele demônio Majin Buu. Ele então, para evitar o pior, sela o Majin Buu em um ovo, mas isso dá abertura para outros deuses acabarem com a vida do Bibidi. E 5 milhões de anos depois da morte de Bibidi, surge um outro mago. Ele se dizia ser o filho de Bibidi, mesmo não sendo. Ele era somente um fã e queria se aproveitar da fama do seu ídolo para construir a sua fama. Esse mago, ele sabia que o Majin Buu estava selado dentro de um ovo, então ele começa a reunir energia para tirar o Majin Buu de lá. E foi aí que o Majin Buu surge novamente depois de milhões e milhões de anos. E a gente já sabe o que aconteceu, né? Teve uma saga inteirinha explicando toda a trajetória de Majin Buu quando ele voltou à vida. E antes que vocês comentem aqui embaixo que essa história é impossível, pois se fosse o caso o Moro teria reconhecido o Majin Buu, eu só digo uma coisa: o Moro ainda não sabe que essas energias são de entidades adormecidas, e muito menos qual é a aparência dessas entidades, não é verdade? Lembrando que nesse vídeo não é só uma história inventada, tem várias informações que foi dito pelo próprio Akira Toriyama em entrevistas, como por exemplo o fato do Bibidi não ter criado o Majin Buu, e que o Majin Buu existe desde os tempos imemoriais, mas ele estava em hibernação eterna. Aí o Bibidi foi lá e libertou ele. E muita gente não sabe, mas a parte do Babidi não ser filho do Bibidi também é oficial. O Babidi era somente um grande fã do Bibidi. Isso é realmente oficial, galera. Ou seja, galera, se eu conseguir pensar num roteiro quase sem furos que traria uma boa história, com vilões assim que fazem sentido pro padrão da força do Goku atualmente, imagina o que os roteiristas de Dragon Ball Super conseguiriam montar usando essa ideia desse vídeo. Cara, eu acho que sairia uma coisa incrível. E essa foi a história dos 18 universos e o mundo vazio. Mas e aí, você gostou dessa história? Você gostaria que pelo menos os 50% dela fosse adaptada? Cara, seria incrível. Mano, eu gostei demais dessa história e eu quero saber de vocês. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários, já deixa seu like se você gostou e se inscreve no canal. Vamos para 600 mil inscritos. Então, até a próxima. Fui!